dia 18 de janeiro de 2019, o presidente da República, Jair Bolsonaro, condecorou com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao premier israelense Benjamin Netanyahu. Isto é, de certo, uma reviravolta na diplomacia. O que aconteceu a Israel com esta condecoração é menos uma reabilitação que uma retratação. Com a Gran Cruz, nós, brasileiros, de modo algum nobilitamos o povo israelense. Não. Israel foi, é e sempre será no Oriente Médio um símbolo das exigências democráticas, das soberanias ameaçadas e da independência cultural. Fomos nós, eles jamais, que nos honramos com conceder-lhes esta condecoração. Ao fazê-lo, fazemos uma retratação. Os últimos 60 anos, com episódicas exceções, foram décadas em que, sucessivamente, cometemos o mesmo erro. A diplomacia brasileira, fazendo concessões ideológicas à esquerda, confessou sua parcialidade política, concedendo a Gran Cruz a mais de uma personalidade socialista. Dando-a agora ao premier israelense, entramos a reescrever nossa história diplomática. Indignado com este mesmo erro, sucessivamente cometido, em 27 de agosto de 1961, o almirante Pena Botto, então presidente da Confederação Interamericana para a Defesa do Continente, numa página do Jornal do Comércio, desancava o presidente Jânio Quadros nesses termos. No Brasil, nunca se viu um presidente da República com tão grande falta de compostura, com tamanho sans-façon, com tão flagrante ausência de boas maneiras, isto nos gestos, nas palavras, nas atitudes. Jânio, a exemplo dos que o antecederam, estava prestes a fazer mais uma concessão da Gran Cruz a um tipo humano com o qual a diplomacia brasileira andava às rodas desde 1952. Neste ano, o presidente Getúlio Vargas ofereceu a Gran Cruz a Helen Keller. Keller, membro do Socialist Party of America, tomou parte em várias campanhas, militou em favor dos direitos trabalhistas, do feminismo e era inflamada adepta do socialismo. Em 1956, o então presidente Juscelino Kubitschek, embalado pelo mesmo e contumaz erro, a entregou ao feroz e desalmado ditador indonésio Sukarno. Este homem, depois de dissolver todos os partidos e ludibriar todo o povo com o subterfúgio de sua democracia dirigida, fechou o Congresso, recebendo, ironicamente, em 1960, o Prêmio Lenin da Paz. Em 1965, cerca de 300 mil almas são sacrificadas dos levantes anticomunistas desencadeados pela tirania de Sukarno. O presidente Jânio Quadros, segundo denunciou o almirante Pena Botto, já no início do seu mandato, tinha feito análoga honraria a uma comitiva de 9 eminentes membros da infiltração soviética. Chamaram-na de a Missão de Boa Vontade. Pena Botto notou que, embora extravagante e condenável, esta oferta teve ínfima repercussão, uma vez que eram de todo desconhecidos do público os enviados do Kremlin. Mas Jânio estava prestes a superar-se, planejava uma condecoração exemplar, aquela que o imortalizaria nos anais de nossa estupidez diplomática. Mas agora não. O presidente, com um ato inqualificável e abusivo, condecorou notório facínora com ampla folha de serviços prestados à expansão comunista em várias nações latino-americanas. Escreveu. O facínora em questão era ninguém menos que o selvagem e impiedoso Ernesto Che Guevara. Guevara, comandante em chefe das milícias de José Arévalo, adestrado nas ardilosas táticas de guerrilha soviética, de sabotagem e subversão, desempenhou crucial papel na Revolução Comunista da Guatemala em 1953.
Exilado no México, refugiou-se sob a proteção de encarniçados comunistas, Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano. Em 1956, ano em que no Brasil Juscelino tornou-se o encantador da embrionária esquerda festiva, Fidel Castro conscrevia Guevara entre seus guerrilheiros. Fidel os treinava no México sob a batuta do bolchevique general Alberto Baio, condecorado das forças comunistas da Guerra Civil Espanhola. Vitoriosos em Serra Maestra, Fidel e Che marchavam agora sobre o cadáver da democracia cubana. O almirante Penaboto, com sua peculiar retórica, descreve assim os dias que se seguiram. Iniciou-se o regime do terror. Começaram os fuzilamentos, encostadas as vítimas ao paredão, após julgamentos sumários em praças públicas por juntas revolucionárias. Sentenças de morte eram cominadas nos moldes das arenas romanas, tendo sido alguns julgamentos presenciados por 15 mil pessoas ululantes aos gritos de El Paredão. E Jânio cumpriu seu dever, condecorou Guevara com a Gran Cruz. O almirante Penaboto, inconsolável, impetrou junto aos poderes públicos uma representação contra a sua excelência, o presidente, acusando-o de crime de responsabilidade. Pagou por isso um alto preço. As academias o esqueceram, as bibliotecas desconhecem-no e poucos, se não nós, ouviram falar de seu nome. Os que sucederam a Jânio continuaram a perpetuar o mesmo indelével erro. O Marechal Tito, Nicolai Ceausescu, Mário Soares, Jorge Sampaio, Amir Moussa, Bashar al-Assad e o genocida Nicolás Maduro figuram no panteão dos condecorados. A Gran Cruz é um símbolo de reconhecimento. Com ela testemunhamos nosso respeito aos homens de valor. Netanyahu, ao receber essa honraria, terminou por honrar-nos. Recebemos com isto a convicção de que estamos diante de novos rumos.